Pessoal, boa tarde novamente. Eu gostaria de cumprimentar a presença de todos vocês. Gostaria de começar. Ontem nós tivemos uma visita no SETCESP com o presidente Taiguara e ele nos compartilhava da sua preocupação com o roubo de carga, né? Tem se acentuado bastante e, sobretudo, em especial no Rio de Janeiro. E o mercado segurador também, nós estamos muito preocupados, porque isso tem um reflexo direto na nossa indústria do seguro, né? Porque, afinal de contas, o cheque sai daqui. Por conta disso, e por conta de uma visita que tivemos ao doutor Altair Yuga, a questão de um mês atrás, me chamou a atenção a observação dele de que, sobre a escolta, ele é um especialista nisso, a empresa dele é líder do mercado nisso, onde ele dizia, numa conversa de um café, da eficácia de uma escolta legalizada. E, naquela altura, aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque, em tese, você parte do pressuposto que toda escolta deve e tem que ser legalizada. Então, daí, enveredamos numa conversa e surgiu o pedido, a proposta, para que ele pudesse compartilhar conosco um pouco da sua experiência nesse segmento em especial, porque a indústria de seguro de transporte de carga, em determinados tipos de carga de valor agregado, se vale bastante das escoltas, é uma solução importante, não é? Então, nós resolvemos trazer o Yuga para que ele pudesse compartilhar um pouco. O Yuga, ele é presidente e fundador do Grupo Macor, ele é presidente e fundador também do SEMESP, que é o Sindicato das Escoltas do Estado de São Paulo, ele é diretor da Escolta Armada da Abreves. Então, nós gostaríamos de chamar o Yuga, por favor. Boa tarde. Eu vejo que hoje é uma bela oportunidade para que vocês saiam daqui sabendo um pouquinho mais sobre o que é a escolta armada, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Tenho a honra, como foi anunciado, de ser hoje a maior autoridade em escolta armada do Brasil. Obviamente que somos regidos e fiscalizados pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, mas todas as entidades, desde a Federação até o Sindicato de São Paulo, eu represento como presidente ou como vice-presidente. Nós vamos fazer uma pequena apresentação institucional do sindicato e, na sequência, nós vamos bater um papo. A minha intenção hoje aqui é fortalecer o conhecimento de vocês e alertar para um risco que é a praga da clandestinidade. E a gente sabe que muita gente pratica, às vezes de forma inconsciente e às vezes de forma consciente. E essa é a minha função hoje aqui, deixar a escolta armada mais fortalecida na presença dos senhores e senhoras. Obrigado. Eletrônicos, bebidas, uma carga avaliada em 3 milhões de reais. Eles estavam todos em uma casa na Zona Norte. A insegurança de nossas rodovias... Uma rotina de medo, assalto. Grande parte das ações ocorre nos trechos urbanos das estradas. O mercado transporta 80% das riquezas no baú dos caminhões. A segurança privada é um braço auxiliador da segurança pública. A segurança pública não tem estrutura suficiente para garantir a segurança de cargas valiosas no país. Nesse caso, entra a escolta armada. Escolta Armada, serviço executado por empresas de segurança privada autorizada pela Polícia Federal do Brasil, que auxilia na proteção do transporte de cargas ou valores com acompanhamento de viatura e vigilantes armados. Nós desenvolvemos uma competência ímpar que não existe em quase que nenhum lugar do mundo. 97% de todas as cargas escoltadas por empresas autorizadas chegam protegidas ao local determinado. Dos produtos mais eficientes e eficazes para a cadeia de suprimentos. É um mercado de risco que tem que ser muito bem regulamentado para que as operações sejam todas feitas 100% nos concordes da lei. A partir de 2010, nasce o SEMESP e surgiu da necessidade gritante que a escolta armada tinha de ser melhor representada e ser representada com mais objetividade.
Pioneiro, o CMESP tem como objetivo unir e fortalecer as empresas de escolta armada de São Paulo, representando e defendendo seus interesses. E isso significa viabilizar políticas de segurança que minimizem ocorrências, promover cursos, seminários e debates para troca de informações e tecnologias, dar assistência jurídica, técnica e administrativa para as associadas, fomentar as boas práticas, buscar soluções para os principais problemas do segmento. Tudo para que o setor cresça e se desenvolva com o máximo de profissionalismo. Com a união das empresas, a gente consegue uma força que sozinho as empresas não teriam. Quanto mais a gente somar forças, melhor será para o segmento. Em pouco tempo de atuação, a entidade já colhe resultados efetivos para as empresas do estado de São Paulo. Existe, infelizmente, uma informalidade muito grande nesse mercado. E se você for roubado e não está sendo escoltado por empresa devidamente regulamentada, fatalmente seu sinistro vai ser negado e você vai continuar com prejuízo. Eu acho que vai acabar com esse tipo de clandestinidade e esse risco que a população sofre no estado de São Paulo. O CMESP extrapola as fronteiras ao oferecer para todo o setor a Cartilha de Escolta Armada e Segurança Pessoal Privada, um documento de grande importância criado para orientar na capacitação dos profissionais da escolta armada no Brasil, com procedimentos e normas que balizam todo o mercado nacional. Nós podemos dizer que nos últimos 4 anos é o documento mais utilizado no segmento da segurança privada no Brasil. Então o sindicato hoje atua energicamente para defender bandeiras sérias e corretas. Um mercado mais forte, empresas mais profissionais, serviços de melhor qualidade e clientes mais seguros e satisfeitos. CMESP, Sindicato das Empresas de Escolta do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, é o seguinte, não adianta você fundar um sindicato se você não possuir o registro sindical. Esse registro sindical é o que autoriza você a assinar a convenção coletiva e realmente representar a classe, no nosso caso, dos empresários de escolta armada, empresários de empresas. O nosso código, nós temos na fila do Ministério do Trabalho e Emprego, do MTE, alguns sindicatos que estão há 25 anos aguardando o registro sindical. O nosso, em 4 anos, nós conseguimos aí para nós uma vitória. Fizemos várias ações, né? Foi fundado em 2010, foi criada a Cartilha de Escolta Armada, Segurança Pessoal Privada, foi atualizado em 2014, se faz como documento mais utilizado nas universidades e escolas de formação de vigilantes de todo o Brasil, não só nas academias de formação de vigilante, mas também em todas as faculdades que possuem o curso de gestão, o curso superior de gestão. Nós, como eu falei, o nosso registro sindical, a partir de então, tivemos todas essas atuações. Em 2016, que é o ano corrente, nós lançamos o SEA, que é o Selo de Escolta Armada. O que é esse selo? Esse selo ele veio justamente para moralizar ainda mais o setor. Para se obter esse selo, além de você ser uma empresa devidamente regulamentada pela Polícia Federal, você tem que levar uma série de documentos até o sindicato para que ele realmente possa validar se a sua empresa pode adquirir esse selo ou não. Então, hoje, nós orientamos todas as empresas que vão contratar uma empresa de escolta armada, que também se verifique se essa empresa possui o selo de escolta armada. Isso vem ajudar a balizar o segmento de escolta armada. Nós estamos... o nosso assunto hoje, vamos falar bastante disso, que é com referência à clandestinidade. Gente, a minha função hoje aqui como eu disse anteriormente, é mostrar o que é a escolta armada. A escolta armada ela é uma atividade regulada pelo Ministério da Justiça, fiscalizada pela Polícia Federal. Essa empresa ela tem o seu certificado revisado anualmente. Todos os anos a Polícia Federal tem que ir até a sua empresa, fiscalizar o seu cofre, fiscalizar as suas armas, saber se as suas viaturas estão todas lançadas no GESP, que é o Sistema de Gestão da Segurança Privada, e aí sim você vai poder operar por mais um ano. A atividade de escolta armada é uma das 5 atividades da segurança privada que se efetua no Brasil hoje. As 5 atividades são escolta armada,
vigilância patrimonial, segurança pessoal, transporte de valores, que é o carro forte, e as escolas de formação e aperfeiçoamento de vigilante. Então, existe toda uma sistemática, toda uma avaliação. Não é qualquer uma pessoa que pode abrir uma empresa de segurança hoje. Além de todas as documentações normais, existe uma palestra, uma reunião, uma entrevista com a atividade, com a autoridade de Polícia Federal, e depois de tudo isso constituído, as pessoas vêm para o mercado e vamos trabalhar e vamos competir. Uma equipe de escolta armada hoje ela é necessariamente composta por pelo menos dois homens. Esses dois homens têm que estar armados e equipados com protetor e coletes de proteção balística nível 2A. Uma viatura 4 portas, logotipada, com sistema de radiocomunicação e rastreamento por satélite. Que tipo de armamento se utiliza? Uma equipe de escolta armada ela não pode sair, mesmo estando com 2 homens, com apenas 2 armas curtas. As armas curtas seriam revólveres ou pistolas. Ela tem que sair necessariamente com uma arma longa, que pode ser uma carabina Winchester, calibre 38, ou a mais utilizada, que é uma carabina calibre 12. Então, uma equipe, minimamente com 2 homens, podendo chegar a 4 homens, ela tem que utilizar 3 armas e 2 coletes, uma viatura rastreada, e assim por diante, com sinal aberto para gerenciador, essas coisas todas. O que nos chama a atenção? Nos chama a atenção a eficácia da escolta armada. Existia uma grande distorção da funcionalidade e da positividade da escolta armada. Nós temos estudos, não só do Estado de São Paulo, mas da Federação, em Brasília. 97% das cargas escoltadas por empresa devidamente regulamentada e fiscalizada pela Polícia Federal chegam com suas cargas protegidas ao destino final. E que tipo de problema que a gente esbarra? Por que não chega a 100%? Ora, não chega a 100% porque o tipo de armamento utilizado pela escolta armada, ela é regulamentada não só pela Polícia Federal, mas também pelo Exército Brasileiro. Aí liga o empresário, o transportador, para você e fala, pô, mas não tem como você colocar um fuzil 5.56, 7.62, uma bazuca, uma .50? Olha, até que a gente gostaria, mas não podemos. Nós somos legitimados e fiscalizados pela Polícia Federal, e quem autoriza isso é o Exército Brasileiro. Ah, mas então dá para mim colocar um dos vigilantes dentro da bolé do caminhão, acompanhando o motorista com uma espingarda? Também não dá, não posso. A lei é a Lei 7.102/83. Nós estamos com um projeto que é o Estatuto da Segurança em pauta para ser votado desde antes do impeachment. E isso vai revolucionar a segurança privada no Brasil. Vão deixar de ser essas 5 atividades que eu falei para vocês e vão passar a ter N outras coisas de responsabilidade da Polícia Federal. E onde está o nosso principal calcanhar de Aquiles? Né? Onde está o nosso principal problema hoje? Nosso principal problema hoje está na clandestinidade. Se você pegar a tabela do táxi aqui dentro da cidade de São Paulo, o KM rodado é R$ 2,75. Um homem, um motorista, um carro, mais nada. A escolta armada, no mínimo 2 homens, no mínimo 3 armas, 2 coletes, tem que ser rastreada, sinal aberto, e muita gente vendendo o KM da escolta armada aí mais barato que táxi. Por isso que tantas e tantas empresas, de cada 100 empresas que abrem, menos de 10 se perpetuam por 10 anos. Então, existe também uma problemática muito grande. E quando isso começa a acontecer, existe um preço médio de mercado, e esse preço, obviamente, que é somado às tecnologias, ao gerenciamento de risco, mais a proteção da escolta armada, é repassado no frete, acaba tendo um custo. E, muitas vezes, para não se ter esse custo, começa a se utilizar de algumas coisas que estão gerando a clandestinidade. A pior delas hoje, e muitas vezes orientadas, e às vezes até paga pela seguradora, orientada pelo gerenciamento de risco, é a famigerada escolta com motocicleta. Ou seja, o cara faz entrega de pizza à noite anterior e no outro dia ele vai acompanhar a carreta.
Não existe escolta armada com motocicleta no Brasil. Não existe. Ah, mas não é escolta, é um acompanhamento. Aí o pessoal coloca uma série de nomenclaturas para driblar a fiscalização da Polícia Federal. Está acompanhando, está com rádio, está com celular, está cuidando, é proteção. Se é proteção, é escolta armada. Se é escolta armada, tem que ser regulamentado por lei. O que se contrata quando se contrata uma escolta, que não é um clandestino com motocicleta? Duas opções. No mínimo mais uma vítima, ou no mínimo mais uma testemunha. Se com a viatura de escolta, com todo esse armamento, a gente pode ser abordado por 10, 12 homens armados com fuzil e ou vai ter troca de tiro, ou vai ter morte, mas vão conseguir perpetuar o roubo, ou não, se a tecnologia for bem aplicada, for utilizada, botão de pânico, essas coisas todas, então aí que a gente tem que prestar bastante atenção. Será que os corretores estão sabendo? Será que as seguradoras que estão pagando essa conta estão sabendo? Será que as gerenciadoras de risco estão sabendo? Será que os operadores de tecnologia estão sabendo? Nós sabemos que, por uma proteção de carga, a escolta armada não é o salvador da pátria. Ela é mais uma ferramenta de proteção. Óbvio que tem que ter o gerenciamento de risco, óbvio que tem que ter a tecnologia, óbvio que tem que ter, em vários casos, também a escolta armada. Tem que ter toda aquela parte de checagem, parametrização de rota, checagem de motoristas, essas coisas todas. Mas isso é um mal que assola. Se você ficar numa das pontes, ou qualquer tipo de passarela das nossas rodovias, vocês vão ver a quantidade de moto que passa atrás de carreta. O que será que eles estão fazendo? Levando o marmitex para o motorista, o almoço? Ou estão fazendo a proteção? O Estatuto da Segurança, que está para ser promulgado, obviamente que teve algumas mudanças, mas na sua versão original, ela iria, inclusive, criminalizar não só quem estava efetuando, mas o tomador de serviço também. Essa parte de criminalização saiu, mas a responsabilidade administrativa ela vai permanecer. Então, nós temos que ficar bastante atento, todo o nosso segmento. Todo o nosso segmento. Tudo é importante. A tecnologia é importante, o seguro é importante, o corretor é importante, tudo é importante. Mas nós não devemos fomentar um mal que é a clandestinidade. Quando você monta um sindicato, monta uma empresa séria, eu sou dono do Grupo Macor, sou fundador, eu estou há 22 anos no mercado, nós fazemos hoje, em média, 6 mil operações de escolta armada por mês. São 72 mil operações de escolta por ano. Tem ano que a gente passa sem sinistro. Tem ano que tem 1, tem ano que tem 2, tem ano que tem 3. Tem ano que não tem morte, tem ano que tem 3, tem ano que tem 5. Agora, para que fazer tudo isso se, um exemplo, a sua escolta armada custa X, o cara vai lá... Nós não temos nada contra o entregador de pizza, viu, gente? O entregador de pizza ele tem que ganhar o dinheirinho dele. Mas deixa que esse negócio de escolta armada, deixa para as empresas sérias, que são autorizadas, fiscalizadas, que recolhem todos os seus impostos, fazer. Então, esse é um alerta que eu faço para todos. Às vezes, são coisas que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e que nós, às vezes, não enxergamos porque é mais barato, ou não enxergamos porque não queremos tratar o problema de perto. Infelizmente, a lei de Gerson, né, que é aquela de levar vantagem em tudo, nem sempre ela dá certo. Nem sempre ela dá certo. Porque o menor preço nunca será o melhor preço. Então, tudo isso tem um custo. Então, a minha fala, além de mostrar todas essas instituições, todo esse trabalho que nós fazemos, nós estamos todas as vezes sempre envolvido com o próprio Exército Brasileiro, com a própria Polícia Federal. Nós temos um problema enorme hoje, que é o contrabando de armas, munições, e recentemente uma coisa que está causando problemas para nós todos os dias, que hoje está entrando muito explosivo também pelas fronteiras. Além de arma, além de droga, explosivo. Só para vocês terem uma ideia, de quando implantaram a obrigatoriedade de escolta nos caminhões de explosivo, esse ano, nós não tivemos um roubo. Ou seja, será que estava havendo roubo ou entrega e desvio de carga? Não tivemos um roubo
desde o dia que foi publicado a obrigatoriedade de se escoltar os materiais explosivos. Nenhum roubo a nível Brasil. Ah, mas como é que está se explodindo tanto caixa eletrônico? Todo mundo sabe que o roubo é migratório e as nossas fronteiras, o que entra de toneladas e toneladas e toneladas de explosivo, que não são essas que nós fabricamos e escoltamos aqui. E o problema maçante que vocês estão vendo que está acontecendo em todos os estados, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, considerando que 80% a 85% dos roubos ocorrem em 150 quilômetros, chegando ou saindo das grandes capitais, eu creio e afirmo que a escolta armada realmente é uma ferramenta bastante eficaz. E nós, como os contratantes, como os usuários de tecnologia, como fornecedores de serviços de gerenciamento de risco, como toda essa coisa complementar para poder gerar segurança e inibir o prejuízo, nós realmente temos que nos atentar se nós somos uma dessas pessoas fomentadoras da clandestinidade. Isso é realmente uma bandeira que a gente tem, que a gente discute. Tem outras coisas se discutindo, além do Estatuto da Segurança, que é obrigatória, seria a obrigatoriedade, a blindagem das viaturas de escolta armada, que nós somos contra. Nós somos contra isso. Fizemos estudo, provamos para os trabalhadores que isso não iria resolver o problema, porque, diferente do carro forte, o objetivo do crime está dentro do carro forte, que é a espécie, o dinheiro. O objetivo do crime, do ladrão de carga, não está dentro da viatura de escolta, está na carreta que está escoltando. E 95% dos homens que morrem na escolta armada, ou morrem de acidente de trânsito voltando ao término da escolta armada porque corre para mais, ou quando está desembarcado fazendo a segurança da carga na troca de tiro. Aí eu digo, de que valeria a blindagem de viatura? Do que resolveria? Não resolveria em nada. Isso são projetos que nós também estamos defendendo. Em resumo, é isso. Eu espero ter passado um pouquinho para vocês do que é a necessidade da escolta armada, de alguns cases. A checagem dessas documentações, ela é muito importante para saber se essa empresa realmente é regulamentada, se ela tem todas as autorizações para poder estar prestando um serviço à altura, um serviço de qualidade para o transportador. E esse tipo de orientação vocês podem pegar no nosso site, vocês podem consultar também o site da Polícia Federal, através de suas DELESPs, que são as Delegacias de Segurança Privada. Em algumas cidades não existe DELESP, mas existem as comissões de vistoria. Então, é um assunto bastante sério, gente. É um assunto que envolve empresas regulamentadas, envolve seres humanos, envolve armamento e, muitas vezes, infelizmente, inclusive a perda de vida desses seres humanos. A perda de vida desses seres humanos. Enquanto você perde um serviço para um motociclista, que não pode andar com colete à prova de bala, que não pode andar armado, muitas vezes a empresa nem registra, né? Nem registra, acontece o sinistro, quando vão levantar, quando vai chegar a hora de pagar a conta, cadê a autorização de escolta? Não tem. Como é escolta? Não, tinha escolta de moto. Não tem. No Brasil não tem. Na Colômbia tem. No Brasil não tem. Não existe. Então, são alguns alentos que nós estamos passando aqui. Tem uma série de coisas que nós podemos fazer para ajudar na proteção, em termos de tecnologia, em termos de pronta resposta, pronto atendimento, mas escolta, não. Não. E com o novo Estatuto da Segurança, muita gente vai ter dor de cabeça. Muita gente. E ainda conseguiram quebrar a parte criminal. Vai ficar a parte administrativa, que ela vai ser pesadíssima para quem contratar serviço clandestino. Vai ser pesadíssima. Então, esse é o bate-papo. Eu espero que nesse almoço, primeiro que vocês façam um bom proveito e que a gente consiga passar para vocês qual a importância real de se contratar uma empresa legalizada de escolta armada. Eu vou estar à disposição para qualquer tipo de pergunta e espero que vocês tenham um excelente almoço, que eu possa contribuir com 0,5% a mais da capacidade intelectual de vocês em termos de segurança privada e escolta armada. Obrigado. Vamos abrir, então, para as perguntas.
Muitas empresas, quando são contratadas por usuário final, ora embarcador, ora um transportador, até a própria companhia, às vezes, o cara da empresa de segurança vem com aquele conto, não, mas eu tenho um protocolo da Polícia Federal. E até onde eu entendo, o protocolo não é validade para ele operar. Ele é um protocolo apenas que ele entregou a documentação à Polícia Federal e ele ainda não está apto para operacionalizar. No entanto, esses clandestinos, a maioria opera com protocolo e esse protocolo nunca sai do lugar, né? Então, eu queria perguntar, de fato, só para ratificar aqui para os presentes, eu insisto em que o protocolo não autoriza a empresa escolta a operar como tal, quem quer que seja a empresa de segurança. O protocolo não é válido só com a emissão do certificado, está correto? Realmente, ele não é válido. Ele não é válido. Existe todo um processo que você efetua e protocola junto à Polícia Federal, como toda a parte de documentação, fotografamento do local da empresa, que cor que vai ser seu fardamento, que vai ter que passar por todas as polícias, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia, todo mundo vai ter que avaliar para saber se a sua farda não é igual a uma farda das forças regulares. Então, vai avaliar toda essa situação documental, foto, fardamento, essas coisas todas, te dá um protocolo. Só que, o que acontece? Esse protocolo ele não te habilita, ele não te autoriza você a exercer a função de segurança privada. E isso é revisto todos os anos. Tá? E qualquer tipo de dúvida, existe um caminho de consulta no site da Polícia Federal, clica lá que vai sair se realmente ele pode efetuar atividade de segurança privada ou não. O protocolo simplesmente não é válido. Tem que ter o certificado emitido e assinado pelo Coordenador-Geral de Polícia Federal. Você tocou num assunto interessante no sindicato. Esse selo de qualidade que você está implantando e tudo mais, vai ter uma validade, vai ser anual, isso vai realmente garantir a eficiência, porque você dá um selo, uma coisa, você garantir a permanência do selo, a qualidade do selo, e ainda você, digamos assim, auditar, né, o exercício da atividade, isso que é importante. Senão o selo também não teria muita sementinha. Então, eu entendo que esse selo terá uma validade limitada, está correto? Todos os anos, esse selo ele é auditado. E não atingiu os quesitos necessários, os requisitos, ele é negado. Ele é negado. O nosso sindicato hoje, só para você entender, nós temos hoje 32 empresas sindicalizadas e associadas ao nosso sindicato. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, de ordem técnica, mas de campo, né? No caso de um transporte com 2 escoltas, qual seria a distância ideal entre o autocarga e os 2 veículos? A gente sempre fala o seguinte, inclusive isso nós temos na nossa cartilha aí. A distância ideal é aquela distância em que você não possibilite que tenha uma intrusão do comboio, já que você tem uma equipe fazendo abertura como batedor e outra encerrando. Você não pode ter a flutuação do comboio de forma que adentre ao comboio veículos estranhos e nem tampouco ficar tão longe que você perca o auto-escoltado de vista. Uma outra coisa também muito importante é que as viaturas de escolta armada, todas devem ser dotadas do sistema sem parar, via fácil ou coisa parecida. Por quê? Muitas vezes o caminhão está dotado do sistema sem parar e a viatura de escolta armada tem que ficar na fila para pagar o pedágio. Aí há a oscilação, o caminhão vai 1 km, 2 à frente, é rendido, é desviado da sua rota e a escolta perde a sua eficácia. Então, a distância normal entre 20 e 30 metros, desde que tenha um tempo hábil de frenagem para não haver uma colisão traseira, mas que nem tão pouco você deixa adentrar um veículo que não faz parte do comboio. Posso só completar? Eu, por vezes, me deparei com alguns trabalhos de auditoria em que eu encontrava a mesma tecnologia no autocarga e nos veículos escoltas, né? Então, durante o percurso, a gente notava que eles seguiam pela mesma direção, mas havia uma distância
um pouco maior do que essa de 20 e 30 metros, né? Então, eu gostaria de saber se existe periodicidade no treinamento para o pessoal, há uma checagem no fim da viagem desse relatório para verificar se toda a viagem, ainda que não tenha tido nenhuma situação de sinistro, existe uma checagem. Olha, por que você manteve essa distância? Porque houve algum problema? Existe, por parte da empresa, essa preocupação? Existe sim. O que acontece? Isso tem muito a ver, quando você trabalha com uma gerenciadora de risco que tem um bom nível profissional, o que acontece? Nós temos a nossa central de monitoramento que monitora as nossas escoltas. Nós somos obrigados a espelhar, abrir o sinal para a gerenciadora de risco. A gerenciadora de risco, além de tudo, também é uma fiscalizadora do nosso trabalho. De repente, pode passar alguma coisa, vamos dizer assim, batido, que nós não tenhamos detectado pela nossa empresa, pela empresa de segurança, e foi detectado pela gerenciadora de risco. Nós damos total abertura para que as equipes... Nós temos os nossos treinamentos, que são diários, né? Você imagina, hoje, 8 horas, 9 horas da manhã, você está com 150 equipes de escolta na rua. Então, por mais que você dialogue, por mais que você treine, por mais que você capacite, isso vem muito bem-vindo pela gerenciadora de risco, atuar em conjunto. E só para deixar uma coisa clara, a segurança privada no Brasil é uma das poucas funções e atividades, acho que cabe na mão no Brasil inteiro, que é obrigado a reciclar a cada 2 anos. Se o vigilante não se reciclar, ele não pode atuar, trabalhar armado. Uma das poucas atividades, assim como o piloto de avião e algumas poucas outras, ele é obrigado a se reciclar a cada 2 anos. Tá bom? Obrigado a você pela pergunta. Alguma pergunta? Existe uma exigência, por exemplo, da preparação física do homem que vai atuar no campo, ou seja, um peso mediano, um tratamento psicológico, um acompanhamento, alguma coisa nesse sentido? Existe alguma preparação nesse sentido? Obrigado. O vigilante, ele tem, por obrigação, de ser capacitado psicologicamente, fisicamente e na parte prática de tiro nas academias de formação de vigilantes, que são fiscalizadas pela Polícia Federal. Tá? Ele se mostrando apto para ele vai fazer lá o treinamento de tatame, defesa pessoal, vai passar por avaliação psicológica, vai fazer o treinamento de tiro, vai fazer tudo isso. Se ele for considerado apto, ele pode retornar às suas atividades normais. Obviamente que você vai encontrar aqueles profissionais que, além dessa obrigatoriedade legal, ele tem uma atividade física que ele consegue fazer à noite, fazer aos finais de semana, assim como você vai encontrar algumas pessoas um pouco fora de peso, tá? Mas isso não quer dizer que ele não está em condição de efetuar o serviço, né? Isso é de cada um realmente, mas a obrigatoriedade ela tem que ser canalizada para as academias de escola e formação de vigilantes. Essas sim vão dizer se ele está apto ou não, física e mentalmente. Ok? Meu nome é Carlos Lima, sou da Serve Assiste Assistência 24 Horas. Eu gostaria de saber, o sindicato ele tem algum controle dessas empresas que hoje fazem parte do rol das empresas de escolta armada, com relação a essas frotas serem todas monitoradas com rastreadores para poder fazer a gestão de logística desses veículos com relação às frotas que estão sendo acompanhadas? O sindicato hoje ele tem condições de fazer isso. Hoje nós, principalmente na emissão do selo, essas informações são passadas. Essas informações são passadas. Qual a quantidade de frota, quais o ano da frota. Na segurança privada, na escolta armada, é orientado que a viatura não ultrapasse 3 anos de utilização. Então, até 3 anos, beleza. A partir disso, se orienta a troca da frota. O sindicato tem condições de fazer isso, está fazendo isso na emissão do selo. O que acontece? Como o nosso mercado é um mercado bastante volátil,
Hoje você pode estar operando, uma empresa nossa associada, ela pode estar operando com 10 viaturas num ano e com 50 viaturas no outro. Com 50 viaturas no outro. Então, por isso que esse selo tem que acompanhar ano a ano. Ano a ano. E o mercado também direciona para isso. Hoje, ninguém consegue mais operar a escolta armada se não tem alguma tecnologia de rastreamento por satélite. Seja ela GPRS ou híbrida. Tem que ter. Porque, senão, ele não vai conseguir trabalhar com as transportadoras que têm gerenciamento de risco. Você não consegue mais operar a escolta armada com viatura não rastreada. Nós estamos conseguindo essas informações através do selo, porque de um ano para o outro a empresa muda bastante. Mas temos condições de fazer isso sim. Boa tarde, meu nome é Cláudio Honoro, sou da Claro. Eu tenho observado que as empresas de escolta estão prestando serviço para empresas que prestam serviços fixos, parados. E eu não sei se isso é legal ou não, porque a escolta se torna um alvo fácil, ela fica muito tempo no mesmo local. Uma empresa de instalação, de equipamentos, fica muito tempo parada. Essa é a primeira pergunta. Eu queria saber se isso é legal e se os sindicatos têm acompanhado essa evolução da escolta, né? E a segunda pergunta, na questão das motos. Porque as empresas que oferecem os serviços de moto, elas não falam com a escolta. Fala que é um agente de carga, fala que faz a varredura da área, tal, está se utilizando. Eu queria saber se isso é legal também ou não. Ok? Obrigado. Vou começar pela segunda, que é essa que nós acabamos de malhar ela aqui. Essa é totalmente ilegal. Não existe escolta de motocicleta. Tá? Não existe. Quanto à sua primeira pergunta, a parte legal é legal. Nós temos hoje várias empresas de escolta, por exemplo, escoltando o carro de uma determinada empresa de tecnologia de sinal de internet, e tem aquela maquininha que faz a solda de fibra ótica que vale uma fortuna. Então, quando está fazendo o deslocamento, a escolta está acompanhando. O quê? Aquela carga, aquilo é uma carga, está lá dentro. Quando ele sobe no poste lá para fazer a solda, nós temos que fazer a preservação do local. Nesse ato, realmente, os nossos homens estão desembarcados, o grau de risco ele se eleva bastante, ele chega até a triplicar. Chega até a triplicar. Mas a parte legal, sim, porque se você está escoltando uma carga e no meio da rodovia o motorista precisa parar para se alimentar ou qualquer tipo de coisa, a escolta vai fazer a mesma coisa. Vai ter que ficar do lado de fora preservando o caminhão. Não interessa em qual rodovia que ele esteja. A única diferença é o seguinte: quando você sai para viagens interestaduais, você tem que informar todas as polícias, inclusive a federal, por onde você passar, que aquela viatura, com aquela placa, com aqueles homens, com aquelas armas, vão passar ali de tal hora até tal hora. Somos da Viper, Grupo Viper, sou o Rui. Somos parceiros lá do CMESP. Queria te perguntar quais são as expectativas do nosso segmento para 2017. Qual a sua sensibilidade a respeito? Todo mundo sabe a situação que o Brasil vem vivendo, né? Boa parte do mundo vem vivendo. A dificuldade também chegou até o segmento de escolta armada. Nós tivemos várias empresas que pararam a atividade de escolta armada, algumas literalmente quebraram, e com isso ficaram poucos prestadores de serviço de escolta armada. Isso acabou que a crise ela prejudicou aquelas pessoas que não estavam preparadas para ela e está dando novas oportunidades para quem ficou. Então, eu vou falar pela nossa empresa. Nos últimos 18 meses, nós crescemos 15%. Em contrapartida, ficamos muito chateados como presidente de sindicato, você ter 36, 38 associadas, hoje tem 32, porque deixaram de existir e deixaram de fazer. Eu acho que em toda dificuldade, toda crise, nós temos que criar, tirar o S, né, da crise, criar realmente e nos fortalecer. Eu vejo que o nosso futuro, principalmente esse final de ano e começo de ano que vem, para essas empresas que ficaram e que estão atuando de forma séria, com preço exequível e não cobrando preço inexequível mais barato que táxi, essas vão ficar e vão crescer, e vão se fortalecer. As que praticam preço inexequível, essas vão sucumbir, não vão sobreviver ao mercado, né? Então, esse é o meu ponto de vista, a minha sensibilidade como empresário e como presidente de sindicato. E a sua empresa, assim como tantas outras lá, nós estamos vendo que vai bem, obrigado. Por quê? Porque é pé no chão e saber trabalhar. É isso aí. Saber,
tua opinião quanto à questão da utilização base de veículos 1.0. Sabemos que isso não é uma obrigatoriedade, mas é uma prática comum do mercado de escolta, mediante ao objetivo fim, que é você não ter o confronto, mas evitar que o sinistro aconteça e fazer a proteção da carga e do patrimônio dos nossos clientes. Eu entendo que as viaturas são munidas de rastreador, botão de pânico, né? E que uma vez que a capacitação dos profissionais que executam o ato de escolta armada, ela é bem definida e reciclada a cada 24 meses, se existe, evidentemente, a orientação para acionamento do botão de pânico e fuga do local, para que a gerenciadora de risco execute imediatamente o bloqueio do auto, e se nessa reciclagem, que é bianual, existe alguma providência de direção ofensiva e defensiva e alguma providência especial para a direção em fuga e ato contínuo nessas reciclagens. Obrigado. A motorização, realmente, de várias viaturas de escolta armada é 1.0. E hoje a gente sabe que com essas novas tecnologias, a viatura 1.0 ela atinge uma velocidade absurda. E nós temos, só para pasmem vocês, 60% das nossas multas são por excesso de velocidade e 40% por rodízio. Imagina se a gente colocasse um carro 1.5 ou alguma coisa acima disso. E eu acho que é uma tendência, eu acho que em breve essa motorização ela vai aumentar. São vários pleitos da categoria da classe laboral que nós temos que entender e avaliar com bastante critério. Com referência ao botão de pânico e às tecnologias, hoje, realmente, o que nós orientamos? Nós sempre falamos o seguinte, se você estiver atento, porque a escolta armada com 2 agentes, uma vai no banco da frente e o outro agente vai com a calibre 12 no banco traseiro. Se o segundo agente estiver bastante atento e notar a aproximação de uma possível ameaça e ele apertar o botão de pânico, o que nós vamos estar fazendo com isso? Nós vamos evitar a fuga evasiva e nós vamos evitar o confronto armado. E vamos preservar o quê? O que está o bem mais protegido nessa história toda? O bem maior, gente, é a vida humana. É a vida humana dos 2 vigilantes, é a vida humana do motorista, é a vida humana do entregador. Então, eu acho que a atenção, ela é tudo. É tudo, é a perspicácia, é a atenção, é o feeling, é o famoso tirocínio. Tem que ter tirocínio. E com referência à direção defensiva, não, os cursos de direção defensiva, eles são dados tudo fora da exigência da Polícia Federal. Nós temos um treinamento específico para as nossas turmas de escolta armada, mas isso não é uma exigência hoje, diria no PUD, que é Programa de Unidade Didática da Polícia Federal, com referência às academias de vigilante. Natalino, Jornal Seg News. Ilga, parabéns pela palestra. Eu tenho aqui 2 perguntas. A primeira é em relação à própria questão da escolta, né, e tecnologia. Já ouvi até alguns comentários que tecnologia seria suficiente para substituir a escolta. E segundo, em relação ao custo. Muitos falam, poxa, estou contratando a moto porque eu sei que não é legal, mas tem um custo muito barato. E se eu não acredito na eficiência da escolta, pode ser que a moto resolva. Queria uma análise sua nisso e como contratar. Qual o melhor caminho para se contratar uma escolta armada sem errar, pagando um preço justo e eficiente na hora de proteger uma carga? Obrigado. Realmente, essa pergunta é bastante inteligente. Com situação de custo, se for ficar só no custo, ele vai continuar contratando clandestino, né? Com referência à escolta armada, ela tem um preço médio de mercado. Ela tem um preço médio de mercado que segue o preço médio. Normalmente, escoltas de longo percurso, ele tem o valor por quilômetro rodado, né, mais o limite de horas. Normalmente, o total de km dividido por 40 km por hora, que vai dar o limite de hora. Uma viagem de 480 km, portanto, 12 horas de limite, vezes X reais o km rodado. Pedágio sempre cobrado à parte. Tá? Quando você tem, por exemplo, 3 prestadores de serviço sério, que tem uma oscilação de preço de 1%, 2%, 3%, eu acho que você já está partindo para uma base de dados bem para poder contratar. E uma coisa bastante essencial que poderia fazer, uma coisa bastante essencial, seria a visita técnico-comercial. Não se contrata empresa de escolta armada se não fazer uma visita na sede, não saber quem são os donos,
não saber qual a capacidade de atendimento, não saber há quantos anos atua no mercado e se realmente ele tem condição de atender a sua demanda. A visita técnica comercial hoje faz parte de qualquer BID de qualquer multinacional. Ninguém contrata escolta armada ou segurança patrimonial sem fazer a visita técnica comercial. Tem que ir lá, olhar no olho. Folder é bonito, site é bonito, tudo é bonito, é maravilhoso. Mas vai lá, vai no local. Vai saber, vai ver se a empresa... Eu sei de casos que o cara chega para fazer, o futuro contratante, chega para fazer uma visita surpresa na empresa de segurança, a empresa não toma precaução nem com a entrada dele. Chega lá, está tudo aberto, não tem sistema de identificação, não tem clausura, não tem... Como que você vai oferecer segurança se você não dá segurança na sua própria base? Então, esses são alguns caminhos para você pagar o melhor preço e não o menor preço. Existem algumas coisas como seguro de vida dos vigilantes, se realmente está se fazendo, assistência médica extensiva à família, tá? E tantas outras coisas. Responsabilidade civil da vigilância, e hoje nós temos um problema gravíssimo, que para a vigilância você consegue fechar com as seguradoras, com a escolta armada nós temos uma grande dificuldade, e hoje eu acho que a gente vai conseguir falar com alguns amigos de algumas seguradoras. RC de vigilância patrimonial, você tem 50 opção. RC de vigilância para a escolta armada, você tem menos 0. Então, isso também é uma coisa interessante para a gente ter na cabeça e poder contratar um bom prestador de serviço. Obrigado. Sr. Yuga, sou Áureo, editor de Jornal da Segurança. Queria fazer uma pergunta relacionada às ocorrências de reação das equipes de escolta, né? Principalmente nas estradas. A gente sabe que no setor bancário existe várias controvérsias em relação à adequada reação desses vigilantes e a preparação dos mesmos. O sindicato tem algum registro, o senhor tem alguma experiência que possa relatar em relação às dificuldades de apuração dos casos, onde há, de fato, a reação dessas equipes, em relação ao tratamento jurídico disso, das polícias que atendem, ou das consequências disso em relação à própria Polícia Federal? Pela quantidade de operações, que beira 240, 250 mil operações de escolta, até que a quantidade de confrontos não são tão grande assim. Se você pegar isso e dividir pela quantidade de confrontos, vai dar 0, mais uns 5 zeros, dízima periódica, algum número. Demorou muito para que a segurança pública enxergasse que a segurança privada é um braço auxiliador da segurança pública. Demorou muito. Só para o senhor ter noção, dentro das polícias militares do Estado, existia um departamento no seu serviço reservado que tratava concorrentes da Polícia Militar. Você sabe quem eram os concorrentes? Segurança privada. Quando a gente começou a entender que não existe concorrência, que o Guarda Civil Metropolitano, que a Polícia Rodoviária Federal, que a Polícia Federal, que a Polícia Militar, que o Bombeiro, que a Guarda Municipal e que a segurança privada são todos braços auxiliador da lei, e todos nós precisamos, que bom seria que se em cada rua tivesse um vigilante responsável por cuidar das casas. E isso a gente conseguiu sensibilizar as autoridades. Inclusive, distribuindo a própria cartilha, nós distribuímos para todas as delegacias do Estado de São Paulo e para todos os batalhões. Nós tínhamos inúmeras prisões por porte ilegal de arma nos vigilantes de escolta, simplesmente pelo delegado desconhecer a lei 7.102/83, cometendo literalmente o abuso de autoridade, não de forma ostensiva, mas por, vamos dizer, não por desconhecimento da lei. Hoje nós somos muito bem recebidos quando tem qualquer tipo de ocorrência. As empresas têm que ser dotadas hoje de um jurídico interno e externo bastante atuante, porque eu sempre falo, escolta armada hoje, você acorda de manhã com um barril e o estopim aceso, e à noite você vai ver se ele está aceso e está longe de explodir ou não, porque a qualquer momento você pode ter um entreveiro, onde você pode ter ou a perda dos seus homens, ou pessoas que estão ao redor sendo baleadas, que não tem nada a ver com a ocorrência. Então, realmente, nós temos que ter uma precaução muito grande. Infelizmente, acontecem as mortes, as baixas, né? Infelizmente mesmo. Nós tivemos no nosso grupo, sábado tivemos um entreveiro com troca de tiro, e ontem, infelizmente, nós tivemos o falecimento desse homem.
Isso é normal? É normal. É aceitável? Não, é inaceitável. Fica todo mundo de luto, fica todo mundo triste, mas, infelizmente, é a atividade. Quem trabalha com faca, com açougueiro, está arriscado a cortar o dedo. Quem trabalha com arma está arriscado a dar tiro ou levar tiro. Até mesmo quem não trabalha com arma, né, do jeito que está a segurança no Brasil. Mas eu espero ter contribuído com a sua pergunta. Obrigado. Mais alguma pergunta? Acho que encerramos, né? Então, Yuga, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade, pela contribuição, viu? Realmente foi muito valiosa a sua participação e tenho certeza que agregou bastante à indústria do seguro. E nós também já conversamos a respeito. É uma coisa que, para o futuro, talvez o doutor Yuga também se disponibilize a fazer uma palestra dessa, voltado à parte operacional das seguradoras. Já conversamos a respeito disso, ele já se disponibilizou. Então, depois vamos verificar isso, as empresas, as seguradoras, o pessoal da parte operacional, ou seja, de toda a cadeia logística, né? E levar essas informações também para o pessoal, para os funcionários do cotidiano, do dia a dia, do operacional, que vai ser realmente de grande valia. Então, vamos deixar agora o nosso doutor Yuga fazer o seu merecido almoço e vamos dar sequência, então, aos nossos trabalhos. Mais uma vez, obrigado, Yuga. Bom, queria agradecer aquilo que eu falei. Se eu conseguir que vocês saíssem daqui, desse evento, desse maravilhoso almoço, com 0,5% a mais de conhecimento do que é segurança privada e do que é escolta armada, do que chegaram, eu já teria cumprido a minha missão. Eu quero elogiar o Geraldo, o Renê, todos os componentes da mesa, todos presentes, a diminuição desse espaço entre empresas de tecnologias, seguradoras, corretores, gerenciadoras de risco e empresa de segurança. Quem tem a ganhar com isso? O transporte, as seguradoras, todo mundo tem a ganhar. Então, muito obrigado pelo convite, espero que tenha sido à altura das suas expectativas. Me encontro em inteira disposição, tanto no sindicato, quanto na sede da minha empresa Macor, quanto na federação e todas as instituições que eu faço parte. Muito obrigado, um bom almoço a todos. Eu entendo o mercado de transporte como um composto de vários players. O importante no SIST é trazer esses temas diferentes de escolta, de tecnologia, de segurança. O índice de roubo de carga nos últimos tempos tem aumentado bastante e a gente encontra na escolta armada uma forma de redução desse risco. O entendimento acerca da funcionalidade da escolta armada como um todo é muito importante para o segmento. Vim prestigiar o evento, que acho que é importante para o mercado, principalmente para a SIST, que milita diretamente nessa área do corretor de seguros focado no seguro de transporte. Para nós é muito importante saber dessas oportunidades, ou seja, que existe dentro do nosso mercado alguém que se preocupa em chamar essas empresas para serem sindicalizadas, para passar por treinamento, para receber um selo de qualidade, para acompanhar, inclusive, na realidade, certos protocolos que podem fazer a diferença na atuação da empresa e, obviamente, conseguir taxas menores com seguradoras, o que beneficia também a interação entre o corretor e todo o mercado de seguradora brasileiro. Mensalmente, o Clube Internacional de Seguros, SIST, realiza palestras para abordar os mais diversos assuntos referentes ao mercado de seguros. Hoje, o convidado foi o presidente do SEMESP, Sindicato da Escolta do Estado de São Paulo. O nosso objetivo é passar para o segurador, passar para o transportador, passar para o corretor, para todas essas pessoas que utilizam a escolta armada, qual o risco de se contratar um clandestino. O presidente do SIST, Geraldo Silva, ele que teve a ideia de tentar unir esses dois mercados. O que levou a essa discussão de âmbito maior, aí, levando isso numa palestra mensal? A escolta armada é uma ferramenta muito importante na gestão de riscos do seguro de transporte de carga, né? Grandes colegas e até alguns tomadores de decisões dentro de empresa não tinha muita informação a respeito do funcionamento efetivo e real de uma escolta armada. Daí
o convite que nós fizemos ao Dr. Hugo para que ele pudesse nos prestigiar. Então, a nossa intenção foi exatamente ser um marco inicial com essa palestra de hoje, aliás, muito bem realizada. Temos momentos, oportunidades outras no futuro para que possamos falar para uma gama maior de profissionais, até, inclusive, ou sobretudo, na parte operacional, que eles precisam muito saber de como funciona dentro do aspecto legal. Fala um pouco da cartilha, Hugo. O que ela traz de novo para o mercado? A cartilha de escolta armada e segurança pessoal, ele é um material único hoje no Brasil, ele já está na sua 3ª edição, ela é utilizada em todas as faculdades que dão cursos superiores de gestor de segurança e é um material também utilizado em toda a parte operacional e administrativa de todas as empresas que possuem a segurança pessoal e a escolta armada. E essa cartilha veio a coroar todas essas pessoas que estavam carentes e desinformadas com referência à atividade de escolta armada, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Uma ação que eu achei também muito importante é do selo, né? Porque o selo, o que ele faz? Ele dá uma referência, você tem uma referência de uma empresa que está devidamente enquadrada dentro do aspecto legal da lei e dentro do que se preceitua o próprio SEMESP, né? Que tem regras, tem um procedimento. Então, uma empresa com o selo já te dá a garantia de que essa empresa está habilitada, devidamente habilitada para prestar o serviço devido. E a renovação do selo? A renovação do selo é anual. É válido por 1 ano. Se durante esse ano a empresa tiver qualquer tipo de deslize e não cumprir com as suas obrigações trabalhistas, financeiras, fiscais, não manter a sua frota em dia, seu armamento bélico junto à Polícia Federal, esse selo automaticamente não é renovado e é cassado. Então, na hora de contratar, vale a dica, procurar sempre uma empresa regulamentada, essa lista pode ser consultada na Polícia Federal, no próprio SEMESP também, e automaticamente verificar se ela tem um selo, se não tem um selo. Se tiver dúvida, procure ou o SIST ou o SEMESP, porque eles têm certeza que tem muitas informações aí que podem orientar na hora da contratação. E aproveitar também para ressaltar que um dos pilares, uma das missões do SIST é exatamente a capacitação. Nós identificamos lá atrás, Hugo, aqui, que uma carência de saber, uma carência de conhecimento técnico, sobretudo, e nós outros estamos fazendo a nossa parte com participações igual à vossa, de todos os colegas, no sentido de levar esse conhecimento, cada um na sua área, no seu segmento, para que a gente possa ter uma indústria de seguro e ter um Brasil melhor. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado.